Aê, agora sim. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Boa tarde, sejam bem-vindos. Terça-feira, 3 da tarde, já tô com meu cafezinho aqui. Vamos esperar o Sérgio entrar pra gente começar a live. Oi, André, seja bem-vindo. Andrei, sejam bem-vindos, meninos. Coloquem aí o celular para vocês saberem um pouco sobre terapia cognitivo-comportamental, nosso bate-papo aí, enquanto vocês vão trabalhando também. Deixa eu ver se o Sérgio consegue entrar aqui já, que eu não tô encontrando ele. Vamos esperar ele. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Quem não toma café pode ser chá, não tem problema, pode ser água também. Deixa eu avisar ele que ele já pode entrar. Aí, já já a gente começa, gente, um minutinho. Pega aí seu café, sua água, o que você quiser. Deixa eu me ajeitar aqui. Jaqueline, Pedro, Caio, Lucas, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, enfim, podem mandando aqui no nosso bate-papo. Se quiserem mandar no direct também, no WhatsApp, como vocês preferirem, como for melhor para vocês. Deixa eu ver se ele já conseguiu. Vamos lá, estamos tendo umas falhas aqui na conexão. Já já a gente começa. A Amanda entrou também. Vamos ver se ele conseguiu. Aê! Oi, Boa Sérgio! tarde! Boa tarde! Estávamos nos desencontrando, então, pelo jeito, né? Sim, sim. Eu tô te ouvindo tão Poxa, baixinho. Deixa eu aumentar tá você aqui. baixinho? Ah, não, agora pronto, era eu. Sou eu que tava com o volume aqui diminuído. Deixa eu Vamos te lá, falar, tô contente Sérgio. de estar aqui, viu? Não entendi. Tô contente de estar aqui, obrigado pelo convite. Legal, legal, Sérgio, fico feliz. Gente, sejam bem-vindos então à nossa live de hoje, nosso bate-papo. Vai ser uma conversa bem descontraída, entendendo sobre a terapia cognitivo-comportamental. Então, como vocês já sabem, o pessoal que me acompanha aqui, eu sou a Carol Novaes, eu sou psicóloga clínica de orientação psicanalítica, então eu sou da psicanálise, uma vertente muito diferente da TCC, e aí toda vez que eu falar TCC, eu espero que vocês entendam terapia cognitivo-comportamental. E aí pensei em chamar o Sérgio para a gente bater um papo, para conversar um pouco sobre outra abordagem, entender como funciona, até para que as pessoas que assistem aqui os vídeos, né, que querem saber um pouco sobre psicologia, também possam conhecer outra abordagem, outra perspectiva, tá bom? Aí, Sérgio, esses dias eu tive uma pessoa que mandou aqui para mim nos comentários: ah, Carol, na hora do aplicativo lá, né, esses aplicativos online que tem para agendamento de consulta, tem lá cognitivo comportamental, psicanálise, análise do comportamento, e a gente não sabe o que é nada, né? Como é que a gente vai escolher se a gente não sabe? Então a ideia é convidar vocês que entraram aí para saber um pouco sobre essas abordagens, e a gente vai batendo um papo aqui de forma descontraída. Sérgio, obrigado por estar aqui, obrigado por ter aceito o convite. E aí a palavra é sua, se apresenta e faz teu job aí, vamos lá. Pois, você sabe que eu estava
E realmente talvez seja um problema. Essa questão aí, Carol, talvez seja até um desafio para a psicologia, né? Porque, veja, quando a gente vai procurar um médico, nós procuramos geralmente por especialidade. E a gente vê onde dói. A gente procura lá um cardiologista se for Perfeito. coração, um neuro se for cabeça, ou por idade, né? O pediatra se for muito criança, ou o geriatra se for muito velho. E assim, na Uhum. medicina, já está muito consolidada essa questão das especialidades, né, das especificações. E na psicologia, a psicologia moderna, ela tem coisa de 100 anos, né? A medicina Uhum. tem milhares de anos. Então, Uhum. pensar, Sim. né, a psicologia, a medicina já se desenvolveu muito bem nisso. E a psicologia, ela está Uhum. com cento e poucos. E no nosso país, está aí com coisa de Uhum. 60 anos de regulamentação de profissão. E aí a Sim, gente, sim. né, acaba se apresentando dessa maneira e esquece que para 90% das pessoas, psicanalista, gestalt, comportamental, cognitivo comportamental, psicodrama, na verdade isso pouco quer dizer a respeito do serviço que você busca, que você está mais ligado à sua Uhum. queixa, né? Está mais ligado àquilo Exato. que te leva a procurar o serviço, na verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. E hoje a ideia, gente, é a gente justamente trazer um pouco, né? Claro que a gente também não vai aqui conceituar, dar uma super aula, caramba. A intenção não é essa. A intenção são dois profissionais de abordagens diferentes, né? De formas de trabalho diferentes, batendo um papo para a gente compartilhar experiências e entender junto como é que funciona. Sérgio, se apresenta um pouco para a gente, fala do que você trabalha hoje, como é que é a sua clínica, como é que você trabalha. E aí a gente vai batendo, vai conversando aí mais pra frente. Legal. Bom, boa tarde, Carlos. Boa tarde, Jaque. Que legal que vocês estão aqui. E aí, pegando uma carona no que a Carol falou, pode deixar também se tiver alguma pergunta aí nos comentários. A gente também façam parte aí desse nosso bate-bola, porque são assuntos muito que carecem de espaço desse esclarecimento. Por isso que é legal você trazer essa iniciativa, viu, Carol? Muito bacana. Legal. Demoreira, que bom que você está aqui. Qualquer coisa, escreve nos comentários aí alguma contribuição ou pergunta, a gente vai fazendo esse bate-bola. Quando a gente. Bom, meu nome é Sérgio, né? Eu sou psicólogo. E quando eu digo psicólogo cognitivo comportamental, eu tenho utilizado um pouco menos, né? Cognitivo comportamental e tenho entendido a Uhum, psicologia como um todo. E mais para quem vem, uhum, quem é de outra área, a psicologia ela tem um objeto de estudo, né? E aí, quando vai se conceitualizar a psicologia, é que se iniciam as discussões. Então, o que é psicologia? Para uma parcela de pessoas, psicologia é o estudo da mente humana. Para uma outra uhum, parcela de pessoas, é o estudo do comportamento humano. E durante muito uhum, tempo na minha formação, eu fiquei justamente tipo assim, poxa, será que eu estudo a mente? A mente gera comportamento ou o comportamento? Ai, meu Deus do céu! E eu ficava com isso. E aí, em algum sim, sim. momento, as cortinas me caíram, né? Quando me Uhum, apresentaram a psicologia cognitivo-comportamental. Então, tudo aquilo que eu uhum, passava durante a minha formação, tipo, será que o inconsciente é que move o comportamento? Ou será que comportamento, o ambiente que gera comportamento? Todo esse meu questionamento, na verdade, uhum, eram questionamentos muito típicos na década de 50, na década de 60, aonde as uhum. abordagens cresciam de maneiras polarizadas. E aí foi quando eu Ah, descobri a tá. TCC. A Uhum, TCC, né, Terapia Cognitivo Comportamental, ela tem a sua criação ali com o Beck, o Aaron Beck, e o Aaron Beck era psicanalista. E a ideia uhum, do Aaron Beck foi justamente trazer para o laboratório, trazer de maneira mais empírica, trazer de uhum, maneira mais sistematizada justamente os pressupostos da psicanálise. E aí ele foi uhum, trabalhando lá na década de 60 sobre essas questões, e aí percebeu-se que em algum momento lá, a gente pode falar sobre isso, isso diferenciava os pressupostos teóricos daquilo que eles estavam executando e atendendo ali necessariamente. E aí foi então que ele propôs uma nova leitura de ser humano.
E ali, então, no final da minha faculdade, foi que me foi apresentada a terapia cognitivo-comportamental, que fez assim, sabe aquele meme, assim? Uhum. Oh! Ô, Para mim Sérgio, foi então, isso. você acha que durante a faculdade você, tipo, já ficava em dúvida, assim, do que escolher? Porque no primeiro ano as Muito! pessoas já ficam falando, né? Como é que foi pra Meu você isso, assim? Deus, como isso gerava dúvida em mim, porque em algum momento Uhum. parecia que eu tinha que escolher isso, né? E assim, em alguns momentos a minha formação, quem me ensinava psicologia nem se percebia, mas estava falando sobre a psicologia do seu ponto de vista. Então, muitas vezes que eu entendia coisas que eu aprendia, e aí eu tentava encaixar, porque a gente nem tinha ali, a pessoa às vezes nem tinha ali a possibilidade de falar assim, olha, isso aqui é dentro disso, isso encaixa naquilo. E aí gerava toda essa confusão na minha cabeça. E aí, então, Uhum. hoje, né, já 10 anos depois de formado praticamente, eu posso dizer que já na atuação, né, na psicologia, posso dizer que Sim. mudou, então, a minha percepção. Mas cada vez Tá, mais eu percebo que a psicologia, ela é um todo. E aí a gente tá. que vai Uhum. utilizando e pensando a respeito. É, isso é muito legal, né, Sérgio, que você traz, assim, acho que durante a nossa graduação, às vezes é trazido de forma muito heterogênea, assim, né, não como um conjunto de coisas, né, de ferramentas, de técnicas, então é legal a gente pensar isso realmente como parte de um todo, né, e conta pra gente, Sérgio, assim, como é que a gente tá falando, né, assim, terapia cognitivo-comportamental, né, então toda vez aí, pessoal, que a gente fala TCC não é trabalho de conclusão de curso, é terapia cognitivo-comportamental. Conta Muito pra bom. gente o que é a TCC, assim, o que te encantou, né, e o que é pra você, né, os métodos, como é que funciona? Legal. A TCC, basicamente, tem uma pessoa na TCC que acaba sendo uma persona não grata, sabe? Que é um Uhum, senhorzinho que, se eu não me engano, ainda é vivo, chamado uhum, Albert Ellis. O que o Albert Ellis uhum, fez lá em Nova York, isso assim, na década de 50, 60? O Ellis, ele era uma pessoa muito tímida, mas assim, muito, muito, muito tímida. Hoje, muito tempo depois, a gente sabe que a timidez é uma redução de habilidades sociais ou uma questão de uhum, ansiedade social. Mas na época, timidez era timidez, a gente estudava o que era timidez. E ali, então, o uhum, Albert Ellis chegou e colocou assim para si, falou assim, ele decidiu para ele mesmo e falou, todas as pessoas que chegarem perto de mim, eu vou puxar assunto. E aí ele foi lá para um parque e aí, durante um mês, ele fez um experimento. Que ele decidiu que uhum, todas as mulheres que chegassem perto dele, ele puxaria assunto. E aí ele percebeu que depois desse um mês, ele anotava, né, as pessoas e tudo, ele percebeu que depois desse um mês, ele já não sentia mais tanta ansiedade ou tanta timidez. E aí ele uhum. criou, então, essa nova Interessante. proposta chamada terapia racional emotiva. Então ele percebeu que quando ele começou a racionalizar, né, a raciocinar a respeito das suas emoções, a emoção dele mudava. Então ele mudou o pensamento, falou assim, eu vou conversar. E depois essa Uhum. pessoa que era tímida se tornou, né, décadas depois, um dos maiores terapeutas da história dos Estados Unidos. Por quê? Nossa, Porque ele legal. percebeu que os pensamentos, ou seja, que ele chamava de racionalidade na época, que os pensamentos Uhum, mudavam o seu comportamento. Depois do Ellis é que uhum, vem o Aaron Beck, que todo mundo, já que vai estudar TCC, fala-se muito do Aaron uhum. Beck. E o Aaron Beck, mais ou menos na mesma época, também estava desenvolvendo estudos, e aí essas Tá. duas abordagens meio que se complementam. E aí o Aaron Beck ele vai Uhum. criar a terapia cognitivo-comportamental. Então, aquilo que o Ellis Hum, chamava de racionalidade, de raciocinar a sim, respeito da sua emoção, o Beck vem e chama de cognição. E aí, muita que gente, ó, legal. quem for fazer concurso, coisa assim, tá aqui com a gente, o Trígono, Rufus, Zeca, Paloma, todo mundo que entrou, Jonas, Beni Pontes, todo mundo acha que a cognitivo comportamental veio da comportamental.
Olha só, por causa Uhum, do nome. E aí todo mundo, uhum, porque na época a psicologia ela tinha esses dois pilares muito grandes, que era a psicanálise lá tá. com o Freud e a comportamental Uhum, com o Skinner. E realmente são dois uhum, pilares muito sólidos dentro da psicologia. Mas a TCC uhum, ela nasce então das questões cognitivas lá do Piaget, desses experimentos do Ellis e depois desenvolvida com o Beck. Acontece que mais uhum. futuramente, enquanto estruturada, enquanto terapia, a TCC ela se apresenta, ela usufrui de qualquer técnica comprovada cientificamente. E a gente conhece, né, sabe Uhum. lá da comportamental, que eles são muito criteriosos com essa questão de experimentos, desenvolvimento de Sim, técnicas sim. Uhum, empíricas, né, no laboratório. Então a TCC ela abarca também essas técnicas, mas por conta desse conceito, mas não por conta de tá. origem. Muita gente acha que o Beck veio lá do Uhum, Skinner ou coisa assim, mas não, é uma terceira via aí, é um psicanalista que uhum. tentou pensar de alguma maneira de uma nova forma. E aí Sim. nasceu-se as terapias cognitivas. Uma outra Uhum. curiosidade é que nós temos mais de 50 terapias cognitivas. Terapia racional Nossa, emotiva, terapia caramba. cognitiva, terapia processual. Você podia trazer um monte dessas aqui, que é bem legal. Tem mais 50. E tudo isso Acontece faz que a parte da mais TCC popular ou são divisões? são terapias cognitivas. Cada terapia cognitiva vai Tá, dar o seu enfoque dentro desses pressupostos teóricos, que são três. Mas a tá. cognitivo-comportamental, que é a do Aaron Beck, ela é uma Uhum. das mais de 50. Ah, entendi. Legal, né? Caramba, que legal, que legal. Hoje Assim você como trabalha com tem. alguma específica, Sérgio? Não? Eu atualmente eu atuo com terapia cognitiva comportamental do Beck. Do Beck e da Tá. filha dele. Por se tratar de um aparato teórico muito mais sólido. Mas existem novas descobertas, novas atualizações de uma pessoa que estudou com o Beck e tem prosseguido com os estudos dele, que é o Jeffrey Young, que é a questão da terapia por esquema. Então, não é que existe um racha, uma separação Divergência. entre as Uhum. maneiras de pensar, divergência. Não existe uma divergência, existe uma Tá, ampliação de novas descobertas, de novas possibilidades, novas técnicas, e aí então essa tá. questão viva, né, vai se ampliando. Que legal, que legal. Como é que funciona essa terapia? Fala um pouquinho pra gente da terapia cognitivo-comportamental quanto prática. Então, uma pessoa chegou lá no seu consultório, né? E como é que funciona, assim, né? Tem entrevista inicial, essas coisas, como é que é? Conta pra gente. Você sabe que você pegou no calcanhar de Aquiles, né? Vixe, estamos aqui pra Porque isso, assim, né? Estamos aqui pra... Tremeu aqui, até deixa eu terremoto. contar, Carol. Isso é uma questão muito delicada, porque tem gente que Tá, compreende mal. No Brasil, a psicologia é um tá. serviço de saúde. Enquanto serviço Uhum, de saúde, nós somos proibidos de prometer cura. Isso é uma questão que está lá no Código uhum. de Ética, isso Sim. é fato. Né? Nenhuma pessoa que oferece um serviço sério de saúde pode prometer cura. Então, traga o seu amor em 7 dias, sabe aquela coisa? Sim, Mas assim, sim, sim. porém, contudo, entretanto, todavia, a TCCs, principalmente as americanas, elas trazem Uhum, alguns protocolos com sessões. O que é isso? uhum, Então, eu tenho lá um protocolo que eu utilizo em sessão, que eu utilizo em terapia, que é um manual. E a TCC, por conta das suas uhum. próprias características, ela tem o seu processo, ela tem uma cadência, ela tem uma Que legal. programação. Tá. Inclusive por isso que a TCC acaba sendo muito utilizada em estudos. Porque assim, eu tenho Uhum. um protocolo de aplicação, então eu consigo mensurar o resultado com esse protocolo ou sem o protocolo, fazendo um duplo cego. E aí, tipo, as metodologias científicas acabam se interessando muito por esse tipo de metodologia. Porque Uhum. daí eu tenho um método, né? Eu tenho um Sim, método entendo. estruturado. E alguns Uhum. protocolos de atuação, por exemplo, de depressão, chegam dos Estados Unidos ou nas traduções com protocolos de 18 sessões,
né? E aí, quando isso se converte aqui para o Brasil, que nós temos essa realidade de produto, de questão de saúde, muita gente acha que em tantas sessões você vai estar curado da depressão. E não, gente, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que Importante explicar, o né? seu terapeuta ele vai caminhar por aquele caminho de 18 passos, por assim dizer, né? E que às vezes nem são 18, pode ser 12, pode ser 30, mas que existe um percurso, né, dentro dessa psicopatologia. Não, então, se existe Sim. essa hipótese diagnóstica, ou essa confirmação diagnóstica através do encaminhamento, a gente pode, então, pensar, olha, o que tem funcionado muito é esse protocolo de atuação. E aí tem o passo a Tá. passo. E aí que costuma, assim, de fato, aí, enquanto prática terapêutica, posso dizer, costumo, eu, enquanto experiência pessoal, eu costumo presenciar a efetividade, assim como a gente vê nos estudos. Mas porque Tá. existe um método. Então, assim, não é Tá. que um é melhor que o outro. É que, de Uhum. acordo com esse método, eu consigo mensurar. Mas a gente tem um monte de variáveis aí muito difíceis de mensurar. Por exemplo, a Sim. habilidade terapêutica, por exemplo, a Uhum. preparação, a própria transferência e contra-transferência, né, que a gente chama de interatividade Uhum. terapêutica, que vai gerar, então, esse Uhum. vínculo para a proatividade, né, ou para a Tá. regressão, muitas outras variáveis que não são mensuradas aí nesses estudos, né? Ô, Então, é mais ou Sérgio, menos e o isso. paciente. O paciente, então assim, né? Vamos supor, o paciente chegou, eu cheguei lá no seu consultório, né? Sei lá, com um TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizada. Para quem não conhece, está acompanhando a gente. Então, o paciente ele tem acesso a esse protocolo. Você costuma dizer, olha, eu vou trabalhar com esse aqui, né? Como é que funciona isso? Assim, rola uma psicoeducação com o paciente ou não? Como é que é isso? Você falou, você falou o termo certo. A gente utiliza dentro desse processo essa questão da Uhum. psicoeducação, que é uma Tá, das etapas dentro do processo de psicoterapia cognitivo-comportamental. A tá. psicoeducação nada mais é de que nós entendermos como o transtorno funciona. Então, assim, a pessoa às vezes vai lá no médico, ou ela recebe uma medicação, uma prescrição, uma indicação, mas ela nem sabe o que é aquele código da CID, sabe, por exemplo. Então a gente Uhum. começa a trabalhar, olha, isso aqui, caso existe, então, no caso aqui, de um diagnóstico, tá? Então a gente não Sim. sai diagnosticando, coisa assim. No Não é caso no Google, específico, né? Que põe lá. no caso específico, por exemplo, do encaminhamento por tag, né, que existe lá Tá. os critérios diagnósticos atendidos de acordo com os manuais, etc. Então, nós vamos seguir e entendermos juntos, dentro dessa interatividade, né, a gente chama de empirismo colaborativo, que é a forma que a TCC trabalha, né, de nós entendermos melhor o funcionamento desse transtorno para que desenvolvamos juntos, novamente, né, possibilidades de manejo para essas situações. Então, muitas vezes, sim, exceto alguns transtornos, né, e aí pouca gente Tá. vai... exceto alguns transtornos que tem se comprovado de que a psicoeducação não é a melhor indicação, né? Por exemplo, para um transtorno de personalidade narcisista, a Uhum. psicoeducação sobre o transtorno não tem se comprovado efetiva para o processo de Sim. prognóstico. Exemplo, assim. Sim. Uhum, sim. É interessante isso que você traz, né, Sérgio? Assim, como eu falei no começo, né, gente? Eu sou de orientação psicanalítica e eu vejo alguns termos que, assim, as nomenclaturas elas se alteram, mas elas têm a mesma função, assim. Você usou um termo para transferência e contra-transferência que eu queria que você repetisse para mim, por favor, que eu não A conhecia. Como que chama? interatividade terapêutica. Interatividade terapêutica. Inclusive, esses dias mesmo eu fiz um vídeo sobre a importância da relação terapêutica, sobretudo nos atendimentos online, né? E uma coisa que eu queria que você falasse também, Sérgio, aí pra gente já, pensando no nosso encerramento, como eu falei aqui, hoje ia ser VaptVupt, né? O que que você, dentro desses anos, né, de experiência com a TCC, assim, o que que você sente que tem algum transtorno que tem mais eficácia? Carol, eu recebo uma pessoa, sei lá, um paciente com transtorno depressivo, eu vejo que, enfim, tem um resultado muito bom. Como é que é isso, assim, dentro da sua prática? O que que você sente que a TCC consegue, assim,
realmente dá resultados, né, a partir da prática que você executa. Uhum. Carol, durante um tempo, eu acreditei muito na questão da aplicabilidade de acordo com a prescrição, Tá, abordagem barra psicodiagnóstico. Então, digamos assim, tá. comprovadamente, a gente tem muitos estudos lá da eficácia da TCC para transtornos alimentares, para transtornos Uhum, depressivos e para transtornos de ansiedade. Então, toque, fobia social, as fobias específicas, etc. uhum, Porém, acho que foi legal essa pescada que a gente deu antes de que essa eficácia comprovada se dá por conta de nós termos um método. Então, assim, é uhum, impossível nós pegarmos um método que não é estruturado, e é isso que é bonito de outras abordagens, que não traz isso no passo a passo ou coisa assim, que não dá para você mensurar porque muda de terapeuta para terapeuta, de analista para analista, de uhum. profissional para profissional, de paciente para Sim, paciente. Então, durante um tempo, eu sim, sim. acreditei mesmo nessa questão prescrição barra queixa. De uns tempos para cá, principalmente depois aí de pandemia, eu tenho percebido de que outras questões também são muito fundamentais. A Uhum, questão do vínculo terapêutico, a confiança que uhum. você tem naquele profissional, que Sim, vai refletir na adesão que você tem àquela psicoterapia. total, total. Então, tipo, é como se. Vou usar um clichê agora. É como se a abordagem fosse a nossa ferramenta mesmo. Então, eu vou lá e Uhum, compro uma faca super afiada. Mas aí você está na mão de alguém que não sabe cortar. Então, não vai adiantar muito, né? Você ter ali uma abordagem X, sendo que a pessoa. Então, cada vez mais. Eu já cheguei a ver estudos americanos que chegam a colocar assim: tanto tempo de terapia cognitiva é equivalente a tanto tempo de análise por tal abordagem psicanalítica. E de verdade, hoje eu percebo na prática, você falou na prática, de que isso não se faz tanto verdade na prática. Quando um sim. profissional é sério, quando existe um vínculo, quando tem muitos Uhum, outros cis para além da é, abordagem. Embora a gente está falando de abordagem hoje porque o tema é abordagem, né? sim. Porque senão dá a impressão que é isso que é importante. Sim, sim, é isso, né, Sérgio? Eu falei esses dias justamente sobre isso aqui no meu canal, aqui no Instagram, né? Porque assim, as pessoas perguntam, né? Que a gente abriu a live falando, entro aí nos aplicativos, né? Ou tem um psicólogo que é cognitivo, outro que é da psicanálise. A gente não entende o que é. E é isso, assim, o que é mais importante é relação terapêutica, vínculo, confidencialidade, né? Confiança no terapeuta. Cara, se você se encontra com o terapeuta e você não vai com a cara dele, você não tem confiança, você não fala. Eu tive um paciente uma vez, Sérgio, que eu atendi a ele, ele falava assim, Carol, eu tinha tanta raiva do meu terapeuta anterior que eu ia pra sessão e eu falava, a minha vida tava uma desgraça, mas eu falava pra ele que tava tudo bem. Eu falava pra ele que tava tudo ótimo. Então, assim, como é que ia funcionar mesmo? Não ia. Entendeu? Não vai funcionar, né, Sérgio? Ai, olha, você contou um caso. Teve um caso uma vez, por conta de eu estar na coordenação lá da psicologia, às vezes as pessoas me procuram para saber qual terapeuta escolher e eu acabo encaminhando. De acordo Uhum. do perfil da pessoa, eu dou aquela sentida, também muito subjetivo, né? Sim, Pessoas que eu sim. conheço, da seriedade e tal. E aí eu Uhum, uhum. indiquei para uma psicóloga. Depois de um tempo, né, a pessoa voltou e falou assim: Meu, muito obrigado, muito obrigado por essa indicação. A única coisa ruim, mas assim, não é um problema, para mim está sendo ótimo. A única coisa ruim é que é lá em Garça. Aí eu olhei assim e falei: Ai, Quê? Em Garça? Ela é, a pessoa que você indicou é de Garça. Aí eu falei assim: Não, a pessoa que eu indiquei não é de Garça. Resumindo, eu indiquei uma outra pessoa que era o mesmo nome. Era o mesmo nome. nossa, Só que as Sérgio. duas eram psicólogas. Sabe, tipo assim, Débora. Sei lá, Gente, tô citando nome. aham. Aí tem a Débora Sim. psicóloga de Marília e tem a Débora psicóloga de Garça. E sobrenome eu confundi, porque os dois eram sobrenomes meio diferentes.
Eu acabei indicando para a moça lá de Carça. E essa pessoa veio e super agradeceu, dizendo que assim a Aham. terapia estava e era uma queixa assim bem, né, bem Pesado, assim. E aí assim, meu, muito obrigado, mudou minha vida mesmo. E aí eu falei assim, ai meu Deus, eu falei, poxa, que bom, a gente brincou depois. Aí Caramba, que coisa ela é incrível. religiosa, falou assim, não, então foi Deus que fez você. Sim, sim, Então sim. percebe que existe uma coisa aí, quando a gente vai escolher profissional de saúde, existe uma questão mais subjetiva envolvida, com certeza. Uhum. E aí, por isso, eu acho interessante você falar, eu também já recebi muita gente que não tem liberdade do seu terapeuta. Então vai lá para pintar uma pessoa que não é. Então o terapeuta Uhum. tá tratando outra pessoa, tá cuidando ou trabalhando com outra pessoa e não com aquela pessoa que Sim. está lá, que é a questão da Perfeito, perfeito. atuação, etc. Então, assim, Uhum. eu acho que a psicologia está amadurecendo na questão assim de que o seu terapeuta não é o seu colega, não é o seu conselheiro, é um profissional. Então, se É você não isso. está se sentindo bem com aquele profissional, se a questão assim do manejo técnico, você percebe que não Uhum. existe uma seriedade ou até ética. As pessoas antigamente jogavam isso na questão da psicologia. Ah, psicologia não funciona. Ah, análise não funciona, É, isso não funciona. Mas tem percebido que existem sim. profissionais e profissionais. E aí, então, se eu Uhum. entendo como um serviço de saúde, eu vou então e procuro uma segunda opinião, eu consulto novamente, eu não tenho esse problema em si. Quando eu vou no cardiologista, o Uhum. cardiologista não me diagnostica direito, eu não malho a cardiologia ou a medicina. Uhum. Não, eu troco de Sim. cardiologista, eu vou ver Mete o pau melhor. nele. Um cardiologista mais especialista, às vezes eu vou ter que pagar mais Sim. para um cardiologista que já tem um manejo maior, mas não é que a Uhum. cardiologia não funciona, é que eu não me dei Sim. bem com aquele cardiologista. Então eu acho que cada vez mais a Uhum. psicologia tem tomado esse status, esse patamar na cabeça das pessoas, essa questão do espaço e da função e do funcionamento em si, né, da psicologia. E Sim, se sim. faz com E, momentos e é como esse. isso. E é isso, né, Sérgio? Assim, acho que pra gente já encerrando aí, né, fazendo algumas amarrações, a psicanálise, por exemplo, ela pensa, né, no funcionamento inconsciente, né, numa questão mais profunda de causalidade, e isso funciona para as pessoas que querem esse tipo de trabalho. E para as pessoas que querem, por exemplo, um trabalho mais diretivo, né, sei lá, com um protocolo, como você trouxe mesmo aqui, de uma quantidade mais ou menos, de ter uma noção aí de sessão, né, por exemplo. Tem gente que chega para mim falando, Carol, olha, tem uma queixa, né, uma queixa X, eu quero saber com quantas sessões que a gente resolve isso, né? Claro que nenhuma abordagem consegue responder isso, né? Ninguém consegue Verdade. responder isso. Do mesmo jeito que você vai no cardiologista e fala, olha, resolve meu problema, ou tipo, quanto tempo que eu vou ficar bom? Porque não depende do terapeuta. Depende muito mais do paciente do que do próprio terapeuta, né? É Então, verdade. mas é isso que a gente está falando, do funcionamento da pessoa, né? Às vezes você vai num profissional que ele é mais ativo, você vai no outro profissional que é mais passivo, que fala mais, que fala menos, ou que é mais dinâmico, ou que é menos dinâmico. Então, é disso que a gente está falando, né? Essas abordagens, as diferenças que a gente tem de teoria, elas não nos separam, muito pelo contrário, elas nos aproximam para dizer, olha, o Sérgio, toma isso aqui, né? Indicar fulano, indicar ciclano, é assim que funciona a psicologia, né, Sérgio? Ah, é muito verdade. Eu me sinto até responsabilizado assim de continuar a sua fala, porque e que bom, né, que a psicologia está tomando esse caminho. Durante muito tempo, eu percebi que a atuação, principalmente no consultório, era algo solitário, sabe? E Uhum. assim, acho que principalmente depois da pandemia, eu tenho percebido essa locomoção, essa questão mais coletiva, de falarmos juntos, de conversarmos. Sim, E sim, assim, tem sim. sido muito bom, realmente. Legal, legal. Sérgio, muito obrigada pela participação, Bacana. pela contribuição. A gente já conseguiu falar de uns pontos importantes, né? Você falou aí do porquê você escolheu, né, a TCC, enfim, e a sua experiência mediante de todo esse cenário. Eu quero deixar aberto para as pessoas que estão acompanhando a gente. O Instagram do Sérgio é sergiosilva.psi, é isso? Exatamente.
Tá. @sergiosilva.pc. Isso aí, gente. Entrem no perfil dele, mandem direct, perguntas. Ah, eu queria saber mais sobre essa terapia de esquemas ou terapia cognitivo-comportamental. Fala um pouco disso. Ele é muito aberto, né, Sérgio, para tirar dúvidas, para Ah, explicar. é. E a gente está à disposição também. Nas próximas semanas eu vou trazer outros profissionais. A ideia é que pelo menos uma vez por semana eu tenha esse de frente com o Carol aí, que é chamar um profissional de uma abordagem diferente, de um trabalho diferente, para a gente conversar e trocar figurinhas. Ah, que legal, Carol. Fiquei feliz aí de estar com você nessa tarde. E a psicologia é muito gostosa, né? Olha, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, sabe? Uhum, Me dá uhum. sentido, né? Eu acho que assim, é, dá sentido da minha vida quando eu vejo o quanto que nós temos a possibilidade de auxiliar outras pessoas também a conseguir aquilo que elas nem imaginavam que elas eram capazes de conseguir. E assim, talvez seja um privilégio ou talvez seja o fruto daqueles que buscaram muito e encontraram, né, aquilo que faz sentido para a vida, realmente. Então, psicologia é sobre vida, né? E aí eu fico Uhum, muito feliz de estarmos aqui vivos e falando sobre uhum. ela. Legal, Sérgio. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A live vai continuar salva aqui. Depois, se vocês quiserem reassistir, tá bom? Vou me despedindo aí, Sérgio. Obrigada. Obrigada, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau, gente!